Vamos abrir a nossa Bíblia, igreja. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Vamos começar com Êxodo, capítulo de número 12. E depois nós leremos 1 Pedro 1:18. Êxodo capítulo 12, o versículo de número 13. Hoje é ceia. E como o pastor Aguiar disse, uma semaninha após nós celebrarmos a Páscoa, estamos ainda com a nossa memória remoendo tudo aquilo que ouvimos na semana passada. E hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, que é uma lembrança de tudo isso para os nossos corações. Êxodo 12, verso 13, o texto diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro 1, 18. Até o versículo 21, que diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Você pode se assentar. Eu queria que você repetisse comigo o seguinte: a diferença da morte para a vida. Vamos de novo, vocês não estavam preparados. 1, 2, 3. A diferença da morte para a vida é o sangue do Cordeiro. Isso em todas as áreas da sua vida. Isso na maneira que você vive, na maneira que você trabalha, na maneira que você se relaciona, em todos os aspectos existenciais. A diferença está através do sangue do Cordeiro. Eu gostaria de falar sobre algo que precisa latejar na nossa alma. Há poder no sangue de Jesus, e quem acredita nessa verdade diz amém. Amém? Amém? Há poder no sangue de Jesus. Mas pergunta para quem está do seu lado: poder para quê? Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver, de uma maneira muito clara, direta e objetiva, o sangue sendo uma necessidade de remissão, porque tudo isso iria apontar lá na frente para o Cordeiro de Deus. Você abre lá em Gênesis, e quando você pega 1, 2 e 3, você vai ver a criação e você vai ver o homem pecando, a mulher pecando, mas lá no início, Deus já mata um animal para dar pele para que o homem e a mulher se vestissem. Você vai ver em Noé, quando sai da arca, a aliança é confirmada, quando Noé também oferece sacrifício ao Senhor. Você vai ver na história de Abraão, o clássico momento onde Deus exige o seu filho. Ele não precisa matar o filho, porque o cordeiro Deus já havia provido. E nós vamos ver explicitamente, a partir de Moisés e também toda a história do povo de Israel, a presença do Cordeiro, totalmente apontando
para Jesus. E o episódio do Egito, a Páscoa instituída, como falamos semana passada, ela é muito explícita ao mostrar de fato o que acontece na prática. Você sabe que Deus envia as pragas para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e nós vamos ver a última praga, que era a morte dos primogênitos. Mas aqui, como nós lemos, havia uma libertação para quem tivesse a marca nos umbrais, a marca no madeiro. E aqui está a cruz, que nos lembra também que um dia as marcas de sangue no madeiro nos deram vida. O anjo da morte passava, mas aonde havia a marca do sangue, ali não havia a morte e a destruição. Essa pergunta que você fez para o seu vizinho, para o seu irmão, para a sua irmã, é uma pergunta que precisa permear todos os dias a nossa vida. Há poder no sangue de Jesus para... Porque corremos um risco dessa frase virar um jargão no meio dos crentes. E nós pentecostais amamos isso, né? Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E às vezes você nem para refletir sobre o poder de fato, sobre o impacto de fato, sobre a grandeza desse mistério, o sangue do Cordeiro de Deus. E nós precisamos urgentemente vigiar nossa mente, os nossos lábios, para de fato isso não ser apenas palavras lançadas ao vento, mas que isso esteja impregnado na nossa alma, porque isso é um brado que pode destruir, desestabilizar o inferno. Isso pode comprometer o ataque satânico, quando eu invoco o poder que há no sangue de Jesus, com confiança, sabendo do impacto que isso tem na minha vida. Há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Há poder no sangue de Jesus para nos libertar. E Pedro vai dizer no texto que nós lemos, verso 18: vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Opa! Aqui nós estamos falando de uma maneira clara de que quem é redimido por esse sangue, que não é algo banal como ouro e prata, não vive uma vida vazia, fútil, sem sentido, sem propósito, às vezes preso em tantas coisas. Por quê? Porque esse sangue nos livra e nos traz libertação, e ele nos confirma a vida eterna. Ou seja, há poder no sangue de Jesus para nos livrar da condenação eterna, a condenação da morte, a condenação da ira de Deus. Aquilo que aconteceu no Egito, e é um simbolismo do que aconteceria na cruz, porque quem não está guardado pelo sangue deste madeiro, também está condenado eternamente. Mas porque o Cordeiro de Deus veio, assumiu a forma humana, morreu por nós, nós temos vida eterna. E isso muda tudo. E isso precisaria fazer com que a sua jornada terrena tivesse sentido e não fosse vazia. Deixa eu ser um pouco mais direto. Quando eu vivo uma vida vazia, uma vida como se eu ainda estivesse condenado, uma vida sem expectativa na vida eterna, uma vida dominada por temores, por amarras, por tudo aquilo que me compromete de viver as promessas de Deus, eu estou rejeitando o poder do sangue de Jesus na minha vida. Porque de acordo com as verdades eternas, aonde há a presença do sangue do Cordeiro de Deus, ali há salvação para a eternidade. Imagine a cena.
Todos em Israel sabiam: o anjo da morte vai passar. E não é agora como na primeira praga, onde ninguém ainda havia observado a manifestação da grandeza desse Deus dos judeus e dos israelitas. 9 pragas já haviam sido lançadas e todos viram que até a primeira, a segunda, os magos conseguiram reproduzir, mas depois, olha, a grandeza desse Deus é muita. Ele é poderosíssimo. Todos estavam na expectativa de que ia acontecer a matança dos primogênitos. E Moisés, ele diz: mas o povo de Deus não. O povo de Deus vai matar o cordeiro, vai passar o sangue no umbral. A Bíblia vai nos dizer que desde o palácio até o calabouço, em todo o Egito, choro, lamento, desespero. Mas eu fico imaginando, na casa do povo de Deus, talvez tinha ali um meio desviadinho, né? Puxa, eu não tenho me comportado muito bem. Sou israelita, mas tenho vacilado. Mas o pai já havia colocado a marca do sangue. E ele viveu. E eu pergunto para você acha que no povo de Deus houve também muita tristeza ou alegria, porque a morte não entrou naquela casa? Esperança, porque o Deus soberano estava agindo para libertar e agora tirar esse povo. O coração dos egípcios estava assustado e agora favorecendo o povo de Deus, dizendo: não, vão embora mesmo, pega aqui o ouro, pega aqui a prata, leve tudo. O povo de Deus não estava dominado pelo medo e pela angústia como os egípcios, porque no lar deles havia a vida, de acordo com a promessa de Deus, através da marca do cordeiro. Pastor Lediel, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque infelizmente tem crente vivendo pela ótica dos egípcios. Tem crente vivendo com medo de que também vai ser condenado. E que o anjo da morte passará também na casa dele. E que está sem esperança de ir para uma terra que mana leite e mel, conforme a promessa do Eterno. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós já somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos livres da condenação eterna e caminhamos de cabeça erguida para também a nossa vitória completa. Portanto, quando você diz há poder no sangue de Jesus, esse poder precisa te levar a viver uma vida diferente nas suas expectativas, na sua postura diante da vida, das adversidades, a tua postura de alguém de fato que já recebeu a salvação e a morte eterna não vai te pegar. Você crê nisso, amém? A Bíblia também vai nos dizer que há poder no sangue de Jesus para nos livrar do pecado, nos libertar do pecado. E a Páscoa é isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer justamente isso. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se de todo o fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo? Que história é essa, pastor Lediel, de fermento? Ele está dizendo justamente que esse fermento
essa malignidade, o pecado, as coisas ruins desse mundo, as limitações que nos afastam de Deus, isso tudo já está resolvido através do sangue do Cordeiro. E nós precisamos tomar posse disso. É o que João Batista, quando ele vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pergunto para você, esse Cordeiro já tirou o pecado da sua vida? Já tirou o pecado da sua vida? Quando nós olhamos para os versos da palavra de Deus, fica de uma maneira muito clara e objetiva essas orientações dos céus para nós de que em Cristo a possibilidade de uma nova vida, não com as amarras, as algemas, o cativeiro do pecado, mas é possível, imitando Cristo, nosso Salvador e o nosso irmão mais velho, nos desvencilhar de tudo que nos amarra para trilhar essa jornada proposta através da cruz. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Ei filho, ei filha, ei servo, ei serva, nenhum pecado é maior do que o poder que há no sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro pode purificar todo pecado. E a nossa postura diante disso precisa ser uma postura de arrependimento, confissão, reconhecimento do poderio e da grandeza desse sangue. Deixa eu falar algo bem direto para você. Sou pastor dessa igreja e falo com muito amor. Mesmo em culto de ceia que a gente precisa puxar a orelha. Mas presta atenção nisso. No mundo espiritual, o nosso adversário usará constantemente a arma da acusação para que você não desfrute do poder e da libertação que o sangue de Cristo oferece sobre os nossos pecados. Satanás significa isso, acusador. Porém, a acusação de Satanás só tem acesso a quem ainda não recorreu ao sangue vertido na cruz. Porque esse sangue nos redime de todo pecado. De todo pecado. Somos todos pecadores. Mas a partir que confessamos nossos pecados, Ele nos purifica e nos encaminha para uma vida de santificação. E no que nós lemos aqui, quando João falou, ele não vai dizer, olha, quando vocês constantemente ficarem pecando, não. Se por acaso vocês pecarem, há um advogado junto ao Pai. E Ele intercede por vocês. Só que nós precisamos entender também uma realidade dos nossos dias. Tem pessoas que abraçam a acusação de Satanás, não confessam, não mudam de rota, porque arrependimento é isso, é você se converter, é mudar de rota. Não são curados, não são tratados,
e ficam na mão de Satanás, comendo migalhas de pecado, porque não recorreram à grandeza do sangue de Cristo. O tempo inteiro a palavra vai nos dizer: Pentecoste, Pedro se levanta, primeira grande pregação agora de Pedro, cheio do Espírito Santo, e a pregação dele é: arrependam-se dos vossos pecados, voltem-se para Deus, e assim os pecados de vocês serão cancelados. João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que nós possamos entender isso. Há poder no sangue de Cristo para nos levar a viver uma nova vida, livre da condenação eterna, livre do pecado, mas nós precisamos trazer isso para a nossa vida, abrindo o coração para o Cordeiro de Deus, confessando os nossos pecados, convertendo o nosso coração e seguindo a Cristo Jesus. Por favor, não fique se medindo por baixo. É olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para o lado e diz: o fulano está fazendo isso, a fulana está fazendo isso, então eu também não sou tão ruim assim. Porque aquele diz que é crente, pula cerca, aquela diz que é crente, é fofoqueira, aquele é caloteiro. Para com isso, porque é dessa maneira que Satanás vai ganhando espaço, comprometendo a frutificação do povo de Deus. Você não cresce, você não amadurece, você não tem experiência nova com Deus, você não é um instrumento na mão do Senhor, porque fica fazendo isso. Agora olhe para a cruz de Cristo. Lá existe o sangue derramado que perdoa os seus pecados, renova a sua mentalidade, e você para de querer de ficar imitando pessoas, você vai imitar Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o consumador da nossa fé. Então vivam nessa expectativa, há poder no sangue de Jesus para me dar liberdade. Você pode dizer amém? Aleluia! A palavra também vai nos dizer que há poder no sangue de Jesus para me encher de esperança, vida, descanso. Se lembra o texto que eu citei? Redimidos dessa maneira vazia de viver, crente não pode estar sobrevivendo. Vazio de esperança, vazio de propósito. Pastor, mas o mundo é tão cansativo. Sim, é verdade. Mas Jesus veio para, mesmo no mundo de aflição, nos dar vida, e vida em abundância. E não falo aqui de valor monetário, eu falo de uma alma satisfeita, uma alma cheia de esperança, uma alma que sabe porque acorda todos os dias e porque vive. É isso que a palavra de Deus nos diz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, 5:17, ele vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Como que nessa geração desesperada eu começo a viver nas estatísticas do mundo? Pastor, você está dizendo que crente não sofre, que crente não chora, que crente não vai ter problema? Não estou dizendo isso. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflição. Porém, quando isso não é apenas fragmentos momentâneos da minha vida, que eu sei que logo passarão, porque eu estou aprendendo também nesse propósito, mas isso se torna o meu estilo de vida, aí sim, eu estou dizendo, há um grande problema.
Como assim? Entra ano e sai ano. E você sempre nesse vitimismo, nesse coitadismo. Ah, porque há 10 anos atrás eu passei por isso e olha como eu estou até hoje. Ah, porque há 40 anos atrás fizeram isso comigo. Não. A palavra de Deus vai nos dizer que o poder desse sangue tira o vazio da minha alma. E mesmo em meio a sofrimentos, me dá novas perspectivas de vida. Eu vou falar já sobre isso. O poder desse sangue para nos dar resiliência. Mas agora, jamais esqueça que esse poder também gera esperança na minha alma. Esperança por quê? Porque eu não estou mais colocando as minhas expectativas existenciais nas coisas passageiras. Tem pessoas que dizem-se ser cristã, mas vivem desesperado quando não fecham um negócio. Se desesperam quando perde o emprego. Se desespera quando o namorado ou a namorada briga. Se desespera porque na rede social não teve tantas curtidas quanto queria. Se desespera porque alguém falou mal lá no grupo de WhatsApp da família e perdeu o sentido da... Não. A não ser que essa seja a base da tua vida, a não ser que a tua esperança maior seja isso, daí é lógico. É uma consequência lógica, você vai se desesperar. Mas a partir do momento que eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, eu sei que o meu posicionamento jamais é colocar a minha expectativa em coisas, ou pessoas, ou diplomas, ou cargos, ou situações. A minha esperança é Cristo Jesus, o meu Senhor. E o coração se enche de alegria. Por quê? Porque eu sei da promessa que os céus têm para a minha vida. Ele já me prometeu a vida eterna. Ele já me prometeu a terra que mana leite e mel. Ele já enviou o Cordeiro para me dar libertação. A minha alma não vive mais oprimida pelo pecado. Os demônios não têm mais acesso ao meu lar para me acusar, para jogar os meus pecados na minha cara. Eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Como que eu não caminharei cheio de esperança? É uma consequência lógica, e claro, essa palavra é reflexiva, para que você comece a pensar sobre isso. Não pode um crente cheio do Espírito Santo, um crente redimido pelo sangue do Cordeiro, viver todos os dias cabisbaixos, como se a vida não tivesse sentido. Você pode sim ter tido muitas decepções e aflições, mas a soma de todos eles não se comparam com a grandeza que há no sangue do Cordeiro de Deus para nos encher de esperança, de vida. Pedro vai dizer na sua primeira carta, 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa esperança não está morta. Essa esperança está viva. Precisamos nos empolgar, porque nós devemos ser o povo mais cheio de vida, de esperança, que caminha na face dessa terra. Porém, o que nós vemos é o seguinte: o Deus Mamon ganhando uma notoriedade tão grande em todas as nações, em todos os continentes, inclusive no Brasil. E parece que as pessoas que têm motivo para andar de cabeça erguida e sorrindo são os bilionários. E talvez você, que se diz crente, bota os olhos neles e diz: esse sim é feliz. O anjo da morte vai passar e a morte vai chegar,
porque não tem a marca do Cordeiro. Com os carros de ouro, com as contas recheadas, se não houver a remissão do sangue de Jesus, vai para o inferno com toda a riqueza. E deixa eu dizer mais: ninguém que caminha para o céu deixará já de desfrutar o céu hoje, no sentido de ter a paz, a esperança e a alegria que Deus nos dá. E eu completo isso dizendo que o oposto é tão verdadeiro quanto aqueles que não têm a marca do Cordeiro nas suas vidas, eles já vivem o início do inferno nessa jornada terrena. Bobeira, pastor Ediel, isso é bobeira. Olha as fotos das redes sociais deles. Quanto sorriso, quanta alegria ao redor daquelas mesas com Johnny Walker à vontade. Casca, casca. Se aproxima e veja os bastidores. Simples. Pega os bambambãs, os artistas mais famosos que você conhece, milionários, seja de Hollywood, seja da Globo Lixo. Pega os jogadores mais famosos que você conhece, e você vai ver, quem não seguiu os princípios da palavra, vivem constantemente em destruição. Status de aparência, mas não conseguem construir uma família digna de acordo com o céu. Você acha que tem paz? Escândalos, acusações, dinheiro sendo derramado para os advogados. É o inferno que já vive, precisando de uma sequência infinda de comprimidos para tentar ter paz na alma. E quando os comprimidos legais não trazem o alívio da ansiedade, faz uma carreirinha de pó, que não é suficiente. E vai entrando nesse mundo, Simples, porque desde sempre só há uma esperança verdadeira para preencher a alma: é Jesus Cristo. É um Cordeiro de Deus. Só Ele, é só Ele, é só Ele. Então, crente, por favor, para de flertar com as cascas do mundo. Você já tem os céus em você, através do perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Jesus não voltar daqui 10 anos, 50 anos, 1000 anos, você continuará vendo a repetição do que sempre foi. O homem perdido sem Deus, correndo atrás de coisas para preencher a alma, e não vai ter satisfação nenhuma. Constrói impérios, mas que não entram na alma. Mas aí você olha, às vezes, um contexto oposto. Aquele crente que tem o pãozinho de cada dia, ganha pouco, mora num casebre, mas acorda feliz, sem depender de química. Ora e sabe que o Criador está ouvindo. Caminha de cabeça erguida, porque não depende daquilo que os homens podem lhe dar. Sabe que a suficiência do Calvário já trouxe a plenitude para a vida. É isso que os céus têm para nós. Então, quando perguntarem para você, há poder no sangue de Jesus para quê? Para te libertar e para te encher de esperança. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A palavra continua. Pedro também vai nos dizer que há um propósito para a nossa existência, que é gerado pelo poder do sangue de Jesus.
E ele vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Às vezes nós lembramos dessa primeira parte para falar da nossa eleição, do quanto Cristo nos amou, que se entregou por nós, estamos nele. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, geração eleita do Senhor, ok. Mas não esqueça do para. A continuação do texto diz: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quem recebeu essa marca do Cordeiro não é uma pessoa que vive sem propósito ou limitada a propósitos vazios terrenos. É impossível ser redimido. É impossível ter recebido o sangue do Cordeiro de Deus na nossa vida e não querer glorificar a Cristo e compartilhar as grandezas de Cristo. Simples assim. Há uma ordem para todos aqueles que foram regenerados: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as suas obras. E ao verem a sua maneira de se portar, a sua maneira de construir a tua família, a sua maneira de lidar com o negócio, a sua maneira de faxinar, a sua maneira de tratar o seu cônjuge, a sua maneira que tem o seu Instagram, eles possam glorificar o nome do Senhor. O apóstolo João 15,16, vocês conhecem. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas eu escolhi a cada um de vocês para que vão e deem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. É impossível tomar posse do poder do sangue de Jesus e não gerar frutos. E esses frutos são para a eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu estou falando daquilo que te liga a Deus e daquilo que te liga às pessoas. É isso. O quanto você ama, o quanto você compartilha Jesus, o quanto você manifesta a graça. Isso fala também dessa purificação que o sangue já gerou em você. Pastor, eu entendo que há um propósito para a minha vida e que eu preciso frutificar, mas como o Senhor falou, a vida tem sido dura e difícil para mim. Então eu quero finalizar ressaltando mais uma vez para você que o poder que há no sangue de Cristo, além de gerar livramento, além de gerar esperança, além de te dar um propósito de vida, também te traz força, graça e resiliência diante das adversidades da vida. Tem um psicólogo judeu que nem acredita em Jesus como o Messias. Os judeus veem Jesus apenas como um rabi. Mas ele desenvolveu uma linha dentro da psicologia, logoterapia. E ele vai justamente falar pelas experiências dele no campo de concentração, Viktor Frankl, que quando se há um propósito existencial, você encontra um sentido da vida, isso te traz uma resistência, isso te traz uma força para você resistir, para você sobreviver, para você lutar e aguentar as pancadas da vida. E eu olho para ele e vejo sim muito sentido no que ele fala, mas quando eu olho para aqueles que receberam a Cristo, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro,
aqueles que estão o tempo inteiro sendo morada do Espírito Santo, eu consigo ver um nível muito mais além disso tudo. E daí, você pode ver como, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. Eu gosto de Paulo. Alguém que teve a vida muito difícil, inclusive desde o seu chamado, o Senhor falou: olha, eu quero revelar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E daí Paulo, ele vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 5, do verso 1 em diante, ele diz assim: olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também, olha o que ele vai dizer, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Eu olho para essa realidade aqui, como psicólogo eu vou dizer, é louco, é louco. Alguém que diz assim, se gloriar na tribulação, é louco. Masoquista. Mas como pastor, eu olho e eu digo, é crente. É crente. Porque ou é louco ou é crente para se alegrar na tribulação. Pastor, nós como crente devemos gostar de sofrer? Não, ele está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: eu sirvo a um Deus soberano, a um Deus que tem o controle. E se essa tribulação chegou até mim, eu sei o seguinte: o meu caráter está sendo forjado, a minha alma está sendo lapidada enquanto eu choro, enquanto eu sofro, enquanto eu padeço, mas eu entendo que é o processo do acrisolar. Eu estou entrando nessa fornalha para que toda impureza seja tirada, para que eu esteja purificado e possa servir melhor o meu Senhor. É isso. A convicção do que o Cordeiro de Deus fez por nós nos traz essa dimensão, e assim nós podemos enfrentar as tribulações de cabeça erguida. Esse Paulo, ele também vai dizer lá em Filipenses 4, verso 12 em diante: eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente com muito ou com pouco, com fome ou com muito alimento, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto. Vai ter dia de banquete, vai ter dia de fome, vai ter dia de estar entre amigos, vai ter dia que vou estar cercado de lobos, mas seja aqui ou seja aqui, eu sei quem me guarda, eu sei quem me capacita, eu sei que nele eu suporto todas as coisas. E se não bastasse, ele vai dizer, lá em Romanos, capítulo 8, ele vai fazer perguntas que são terapêuticas, e você conhece as perguntas. Nós finalizamos nossos cultos falando sobre isso. É a certeza da alma dele. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, pega esse quem agora, ou o que, e imagine a sua maior luta, seu maior problema, seu maior inimigo. Essa pergunta é terapêutica, porque Paulo tem uma certeza: ninguém é maior que o meu Deus. E é por isso que
porque eu vivo essa vida cheio de esperança. É por isso que eu posso estar preso com algemas, que eu digo: alegrai-vos no Senhor. A certeza da presença do Cordeiro com Ele. Você entendeu? Que se de fato essa frase aqui, há poder no sangue de Jesus, não é apenas algo impossível de uma vida religiosa que de vez em quando sai aleatoriamente dos meus lábios, mas se de fato eu entendo isso, eu vivo nisso, você percebeu como a vida se torna diferente? E cada vez que eu mergulho nessa verdade, os meus problemas diminuem. Cada vez que eu mergulho nessa verdade, o desejo de pecar diminui. Cada vez que eu mergulho nessa verdade, a minha soberba diminui. Cada vez que eu mergulho nessa verdade, as propostas do mundo se silenciam, porque ali eu me encontro e ali eu sei que é onde eu devo estar. Vamos se colocar em pé para nós encerrar? Essa palavra precisa te preparar para esse momento aqui, o momento da ceia. E eu já vou pedir que os nossos obreiros já se organizem para nós cearmos. Pastor, enquanto o senhor falava, enquanto a palavra era ministrada, enquanto versículos saltavam nessa ministração, eu percebi que às vezes eu estou aquém nessa área, porque eu ando sem esperança, porque eu permiti que um vício me dominasse, porque eu permiti que a tristeza fosse crônica, porque eu permiti que uns traumas comprometessem o meu futuro e o meu presente. Pastor, enquanto o senhor pregava, eu vi que eu não estou fazendo nada. Eu não estou pregando o evangelho, eu não estou falando do amor de Deus, eu não estou construindo a vida que o reino exige. Pastor, enquanto o senhor pregava, eu percebi que eu estou sendo muito fraco, porque eu não tenho invocado o poder no sangue de Jesus para ser resiliente. Eu tenho tropeçado, eu tenho caído, eu tenho vivido uma vida de choro, de lamento, de angústia. Esse é o momento de você dizer: Senhor, me renova, Senhor, me restaura, Senhor, eu vou participar da ceia, e eu estou aqui dizendo que ao participar da ceia, esse sangue continua tendo efeito na minha vida. Não é algo que foi lá para a minha conversão de tantos anos atrás, mas hoje, esse sangue me purifica, esse sangue gera vida, esse sangue traz um propósito nobre para a minha existência. Então feche os seus olhos aonde você está e nós vamos orar nesse momento. Pastor, eu preciso confessar algo a Deus. Esse é o momento de você abrir a sua alma, rasgar o seu coração na presença do Cordeiro de Deus. Traga a sua fraqueza à cruz agora. Traga a sua fraqueza, traga as suas falhas, aquilo que te manchou, te maculou nesta última semana, nesses últimos 30 dias. Traga isso diante da cruz, em arrependimento sincero. Confesse a Jesus. Espírito de Deus, és tu que nos convence das nossas fraquezas, das nossas soberbas, das nossas presunções. É tu que nos convence daquilo que falhamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, motivações. Espírito Santo, venha sobre nós agora. Coloca-nos diante dessa cruz. Coloca-nos em quebrantamento diante do sangue de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu coração esteja em Cristo agora. Que o seu coração, as suas confissões estejam diante da cruz agora. O sangue de Jesus é poderoso para limpar a tua alma, para limpar o teu espírito, o teu coração. Deleita-te agora no perdão de Jesus. Deleita-te agora no perdão dos seus pecados. Deleita-te agora na graça perdoadora de Jesus Cristo sobre você. Enquanto os nossos elementos estarão sendo entregues, você pega o seu elemento juntamente com os nossos irmãos em adoração. Eu quero que você continue em quebrantamento, continue em arrependimento, continue diante de Jesus. Continue diante de Jesus, porque é noite de liberdade, é noite que o jugo quebra, é a noite que o fardo cai, e que você venha viver a liberdade do Filho de Jesus.